gente tem aqui na mesa, né, comigo aqui ao meu lado direito, o Fernando Dutra, né, que é chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central. Mais lá na ponta, né, na ponta direita aqui, a Lorena Tavares, né, que é coordenadora do SINDEC, no Ministério da Justiça. Aqui, próximo, aqui à minha esquerda, tem a Maria Augusta Queiroz Álvares, que é responsável pelo setor de microseguros da SUSEP. E lá na ponta esquerda, o Aldo Mendes, diretor de política monetária do Banco Central, né? Eu sou Eduardo Diniz, sou do Centro de Microfinanças da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, né? Eu gostaria primeiro de agradecer, né, o convite da participação aqui no Banco Central. Esse é o 6º evento de inclusão financeira, é a 6ª vez que nós estamos participando aqui a convite do Banco Central. Só falando um pouquinho, né, do Centro de Microfinanças, né, a gente tem desenvolvido um conjunto de pesquisas relacionadas à inclusão financeira. A gente tem, basicamente, 2 linhas de pesquisa principais, né? Uma é sobre impacto, né, das microfinanças, onde a gente tem algumas pesquisas sobre impacto da educação financeira na qualidade do microcrédito. A gente tem um trabalho também de microcrédito com cooperativas. Mais recentemente, tem um outro trabalho que está começando a ser desenvolvido, que é de Green Microfinance, né, a utilização de microfinanças como instrumento também de proteção ambiental. Essa é uma linha. A outra linha é a linha onde eu atuo mais, que é a linha de tecnologia, né? Então, a gente já vem pesquisando há alguns anos, né, o modelo do correspondente bancário, né? A gente tem diversos tipos de pesquisas já. Quer dizer, tem mais de 8 anos que a gente tem trabalhado nessa área, onde a gente tem levantado uma série de coisas interessantes. Ultimamente, né, a gente tem, nessa linha do correspondente, tentar entender a evolução do correspondente. Uma das questões que a gente tem pensado muito é sobre como incorporar, né, o celular no modelo do correspondente. O modelo do correspondente, com todo o sucesso que ele tem, ele nasceu, foi concebido numa época onde não tinha celular, né? E atualmente a gente já vê muitas vezes, né, onde o grande problema, um dos grandes problemas da condução dos correspondentes é a gestão de numerário. Eu já tive a oportunidade de ver em alguns casos uma coisa interessante, curiosa, né, que o correspondente, né, o estabelecimento que está sendo correspondente desiste de ser correspondente porque deu certo demais. Isso significa que ele passa a receber muito pagamento, aí começa a ficar ruim, né, de ter uma gestão dessa quantidade de dinheiro, que era uma coisa que o cara não tinha antes, né? Então, acho que a gente está num momento interessante de pensar nesse processo de como melhorar essa questão da gestão de numerário no correspondente. Eu acho que uma das alternativas é exatamente a incorporação do celular, né? E, evidentemente, a gente também tem uma linha de pesquisa aí associada à questão dos pagamentos móveis, né? Que desde o ano passado a gente já tem uma regulação formal, a gente está ainda querendo ver o que vai acontecer, mas as expectativas são muito grandes. Bom, isso é só uma apresentação rápida aqui do que a gente faz no Centro de Microfinanças, mas eu acho que a gente já podia começar, então, fazer as apresentações. Eu vou convidar primeiro o Fernando Dutra para iniciar a sua apresentação. Hein, Fernando? Depois, pode ir lá. Depois das 4 apresentações, a gente vai abrir para perguntas, então vocês podem encaminhar, né, fazer suas perguntas por escrito e encaminhar aqui para a mesa, que a gente faz aqui para os palestrantes. Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar meus colegas de painel, professor Eduardo Diniz, Lorena, Maria Augusta, diretor Aldo.
Coube a mim abrir esse painel e a ideia é que a gente possa, nessa apresentação inicial, discutir um pouco, trazer para vocês a ideia, o conceito de um produto de cidadania que foi lançado ontem pelo diretor Antero, em exercício da presidência do Banco Central, o Sistema Registrato. Apenas para contextualizar, o Banco Central tem uma estratégia clara de atuação em busca de construir um ambiente de excelência de relacionamento entre as instituições financeiras e seus clientes bancários. Então, diversos produtos já têm sido construídos nesse sentido, revisão de diversos normativos, e o Registrato é mais um mecanismo em busca desse ambiente de excelência na relação das instituições financeiras com seus clientes. O Registrato ele traz basicamente um conceito de ação de cidadania. É esse o contexto que sempre teve em voga, que sempre teve em mente do Banco Central quando ele decidiu desenvolver esse sistema. Então, o que é o Registrato? Na realidade, o Registrato ele é um sistema que permite ao cidadão acessar as informações que o Banco Central detém sobre a vida pessoal, informações de caráter privado que o Banco Central detém e obtém das instituições financeiras no âmbito da sua ação de supervisão. Ou seja, as instituições financeiras fornecem informações ao Banco Central e o Banco Central, por dever constitucional, por direito constitucional do cidadão, fornece essa informação quando solicitado. Então, por meio do Registrato, nós estaremos disponibilizando de forma ágil e segura, via internet, essas informações. Bom, qual é o quadro atual? Primeiro, uma demanda crescente por esses relatórios, ou seja, nós temos em torno de um crescimento em torno de 20% a 30% dessa demanda anualmente. Isso está hoje na casa de 50 mil relatórios entregues por mês. E qual que é a questão principal? O acesso a esse relatório, por ele se tratar de informações de caráter pessoal, ele precisa que quem esteja demandando, o demandante dessa informação, seja identificado. Então, para que ele possa ser identificado hoje, temos duas formas de atendê-lo. Presencialmente, nas 10 capitais onde o Banco Central está presente, ou por meio de solicitação enviada por carta, com firma reconhecida em cartório e documentação comprobatória também autenticada em cartório. São dois canais de comunicação bastante restritos e que inibem o acesso, de alguma forma, tornam esse acesso não tão ágil quanto nós gostaríamos de disponibilizar à sociedade. Bom, então, o fator crítico do desenvolvimento desse sistema qual é? Como identificar o cidadão que nos acessa via internet solicitando o relatório? Tá? A solução buscada foi, ao identificarmos que as instituições financeiras têm no seu ambiente de internet bank um ambiente eletrônico seguro, onde o seu cliente está perfeitamente identificado, com segurança, onde ele faz todas as suas transações financeiras, o Banco Central buscou, então, construir, junto às instituições financeiras, um sistema que pudesse se apropriar dessa expertise de identificação segura para que a gente possa trazer isso para dentro do Banco Central. Então, a partir desse ambiente de internet segura dos bancos, a gente consegue, então, validar a identificação do cidadão que está acessando o Banco Central em busca de suas informações pessoais. O sistema, na realidade, ele é bastante simples. Mais simples que o comando aqui, gente. O primeiro passo, então, em relação ao sistema, o cidadão deve acessar o site do Banco Central e ele vai obter uma frase de segurança e, a partir dessa chave de segurança, ele vai iniciar o seu processo de credenciamento. Então, são 4 passos, os 3 passos primeiros, eles caracterizam o credenciamento desse cidadão, desse cliente bancário, e o 4º passo é o passo onde ele vai obter o relatório, e esse seria recorrente. Então, os 3 primeiros passos. Primeiro, obter a chave de segurança no Banco Central. Segundo, validar essa chave de segurança junto ao banco.
lá no espaço do ambiente de Internet Bank que ele está disponível. Tá? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, ele volta ao Banco Central com essa senha de segurança validada. Com essa senha de segurança validada junto à instituição financeira, o Banco Central ele vai reconhecer que aquele cliente bancário, que aquele cidadão que está acessando é o próprio detetor das instituições financeiras, vai fornecer para ele um login, uma senha, e a partir daí ele acessa o seu relatório direto no sistema registrado. Então, vejam, os 3 primeiros passos, eu estou tratando do credenciamento e da identificação segura do cidadão. A partir do quarto passo, o quarto passo é onde efetivamente o cidadão está interagindo com o sistema registrado, onde ele vai poder emitir os relatórios de informações pessoais disponíveis. Tá? A ideia é que, no primeiro momento, nós estamos disponibilizando as informações relativas aos sistemas SCR e ao sistema CCS, que são sistemas de operação de crédito e de relacionamento com o sistema financeiro. Tá? Na realidade, além desse credenciamento, nós podemos ter acesso de 2 formas. Tá? Para aqueles clientes que não se relacionam com bancos comerciais, que não tem um ambiente de Internet Bank para fazer a validação de sua senha, ele poderá usar os canais do Banco Central, os canais presenciais do Banco Central, como já ocorre hoje. Com uma diferença, ele não vai precisar voltar ao Banco Central sempre que ele quiser o relatório. Ele vai ao Banco Central, ele vai ser credenciado e, a partir daí, ele poderá acessar via internet todos os outros relatórios subsequentes. E também, por meio da certificação digital do ECPF, também há o caminho de acesso para a obtenção desse credenciamento. Então, quais as informações que estão disponíveis no Banco Central? É possível colocar todas as informações de caráter pessoal. Num primeiro momento, nós optamos pelas informações de 2 cadastros gerenciados pelo Banco Central. O cadastro de cliente do Serviço do Sistema Financeiro, que traz informações sobre relacionamentos por meio de conta corrente, caderneta de poupança e outras operações que o cliente tenha com seu banco. E também o sistema de informações de crédito, que detém todas as informações de operações de crédito, financiamento, empréstimos, acima de R$1.000. Então, esses são os 2 relatórios, são os 2 cadastros que estão acessíveis já a partir de ontem, via internet, no sistema registrado. Algumas informações importantes. Tá? Essas informações são de responsabilidade das instituições financeiras. As instituições financeiras informam ao Banco Central, por força de normativo, como eu falei inicialmente, para subsídio às ações de supervisão de conduta que o Banco Central, aqui compete ao Banco Central. Então, qualquer divergência, qualquer discordância, qualquer dúvida do cliente bancário, do cidadão, em relação a essa informação, ele deve procurar a instituição financeira que procedeu essa informação, detentora desse relacionamento, para questionar e ajustar a informação, se for o caso. Tá? Outra informação importante são informações de caráter pessoal. Então, a gente alerta para que o uso seja o uso adequado, que cada um está lidando com informações de caráter sigiloso. O que a gente espera do registrato, então? Primeiro, o registrato ele é, sem dúvida nenhuma, uma ação de cidadania. O que a gente espera a partir da disponibilização desse serviço? Primeiro, que ele seja um forte indutor da melhoria das finanças pessoais do cidadão. Ou seja, o Banco Central, como órgão supervisor do sistema financeiro, ele tem a possibilidade de atuar nessa relação cliente bancário, instituição financeira, nas 2 pontas, ou seja, fazendo a supervisão de conduta, fazendo a análise de compliance da instituição financeira, as normas a qual elas estão sujeitas, e também atuando por meio de ações de educação financeira. Então, quando a gente disponibiliza o registrato, a gente está criando mais uma ferramenta que favorece a administração das finanças públicas pelo cliente bancário, ajudando a melhorar o cenário de endividamento, o controle do nível de endividamento do cliente bancário. E também
Uma outra circunstância que nós, com certeza, vamos verificar numa escala maior, é que aquele cliente que é bom pagador, ele tem mais um instrumento claro, seguro, ágil, à sua disposição, para que ele possa, no momento de uma demanda de crédito, uma demanda ou mesmo operações onde ele esteja fazendo um cadastro, ele possa comprovar de forma ágil, tranquila, que ele é um bom pagador, facilitando a sua negociação com eventual instituição financeira. Tá? Então, é nesse conceito de cidadania que o Banco Central disponibiliza mais essa ferramenta, no sentido de tornar o cidadão menos hipossuficiente nessa relação com a instituição financeira, equilibrar as forças nessa relação do cliente com a instituição financeira. Bom, vocês tiveram a oportunidade de ver ontem, na fala do diretor Antero, ele passou o filme relativo ao registrato. Então, eu gostaria que, nesse momento, a gente pudesse, à luz de um pouco mais de informações sobre como o sistema funciona, que nós pudéssemos ver esse filme outra vez. Eu acho que ele traz uma série de informações e a gente poder consolidar um pouco dessas informações que eu passei para vocês. Possível o filme, por favor? Você sabe em quais bancos você possui uma conta? Sabe onde estão suas dívidas com instituições financeiras? E se juntássemos todas as suas dívidas com bancos em um único extrato? E se você pudesse ver todas as instituições financeiras com que você possui relacionamento? Isso ficou muito mais fácil com o Registrato, o extrato do registro de informações no Banco Central. Com o Registrato, é possível ver todas as instituições financeiras com quem você possui relacionamento, como conta corrente, poupança e investimentos, entre outros. Ele mostra as dívidas que você tiver acima de R$1.000 no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, financiamento de uma casa ou de um carro. Se quiser, você pode utilizar essas informações para mostrar que é um bom pagador. O Registrato também ajuda você a se proteger do superendividamento. Afinal, já pensou se você se esquecer de encerrar a conta do seu banco antigo? Pois é, o Registrato mostra. Mas como você obtém o seu Registrato? Isso é simples. Entre no site do Banco Central na internet, acesse a página do Registrato e insira seus dados para obter uma frase de segurança. Em seguida, no Internet Banking do seu banco, procure a opção Registrato, validação da frase de segurança. Insira a frase e clique em Validar. Depois volte para o site do Banco Central e insira a frase validada. Você receberá login e senha para acessar o seu Registrato quantas vezes quiser. Ao acessar o sistema, você escolhe qual relatório deseja extrair. Mas lembre-se, os relatórios do Registrato são pessoais e sigilosos. Você não é obrigado a fornecer suas informações bancárias a ninguém. Agora está mais fácil encontrar as informações sobre o seu relacionamento com o sistema financeiro. Tudo em um só lugar. E os relatórios podem ser acessados de qualquer ponto do país ou do exterior. Para mais informações, acesse o site www.pcb.gov.br/Registrato. Bom, gente, por fim, eu queria também salientar que dentro dessa estrutura, dessa estratégia do Banco Central, de atuar de uma maneira muito clara, de uma maneira estratégica na relação da instituição financeira com seus clientes, a questão do recurso tecnológico é fundamental, ou seja, nós estamos lidando com um universo com mais de, em torno de 100 milhões de pessoas no ambiente, participando do mercado financeiro. E a questão da transparência e da disponibilização de informação à sociedade é fundamental. Nesse contexto, nós lançamos também agora, em agosto desse ano, uma nova versão do ranking de reclamações. Então, todo o universo de reclamações registradas pelos clientes bancários, pelos cidadãos, junto ao sistema do Banco Central, ele está disponível nesse novo ranking de uma forma organizada, de uma forma bastante fluida na navegação, com possibilidade, inclusive, de download, de simulação de outros rankings, além daquele ranking que o Banco Central divulga como um ranking oficial.
O Banco Central divulga um ranking com aquelas reclamações que são consideradas reguladas, ou seja, sobre assuntos que o Banco Central tem competência de atuar, e aquelas que há indício de irregularidade por parte da instituição financeira. Então, nesse contexto, o ranking contempla essas informações, o ambiente é bastante amigável, e eu convido vocês a acessarem a página do banco e fazerem uso de mais essa ferramenta que o Banco Central está disponibilizando de transparência à sociedade, de disponibilização de informações no sentido que o cliente bancário tenha cada vez uma capacidade maior, mais efetiva, de escolher adequadamente aquele banco que é mais adequado ao seu perfil de consumo, ao seu perfil de serviços. Tá? Era isso que eu queria trazer para vocês e me coloco à disposição para perguntas no final. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Dutra. Bem interessante essa ferramenta. Me lembro que no início dos anos 2000, né, tinha uma expectativa de umas ferramentas de internet banking chamada agregador, que nunca foi para frente, eu acho que por motivos meio óbvios, né? Como é que o banco ia fornecer essas informações para esse terceiro que a gente não sabia quem era. Agora, com o Banco Central, acho que ganha uma outra característica importante e muito mais relevante, porque daí você inclui muito mais informações. Uma pergunta que eu queria passar para você agora, né, antes de passar para os outros palestrantes, é o seguinte: qual que é a estratégia do Banco Central de divulgação do uso dessa ferramenta? Como é que pretende disseminar isso? Na realidade, o Banco Central, como setor público, acaba tendo uma certa limitação com relação à questão de campanhas, né? O que a gente tem feito, o interesse voluntário da imprensa em cima do produto tem ajudado bastante já nessa divulgação. Mas a gente conta muito com os próprios bancos, através das ouvidorias dos bancos, e a própria sociedade tem aprendido, tem demandado esse tipo de informação. Então, só lembrando, um dos motivos que fez com que nós decidíssemos investir nesse desenvolvimento foi o volume crescente de demanda. Então, a gente imagina que, pelo potencial do produto de crescimento, eu acho que a gente vai ter um crescimento muito rápido de acessos. Ele vai estar em destaque na página do Banco Central, que é uma das páginas mais acessadas no âmbito de governo, imagino que no âmbito da internet brasileira. E a gente acha que esse crescimento ele vai acontecer de uma forma natural e espontânea, pelo próprio aprendizado da sociedade para o uso dessas informações. Muito obrigado, Dutra. Vamos, então, para a nossa segunda palestrante, a Lorena. Lorena, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, meus colegas de painel. Enfim, quero agradecer imensamente ao Banco Central pelo convite, pela oportunidade de poder me falar um pouco sobre o consumidor.gov. É um sistema, é um serviço novo, mas é muito mais do que isso. Ele faz parte de uma política pública que está sendo executada em âmbito da defesa do consumidor. E é fantástico ter a oportunidade de compartilhar um pouco sobre essa política com vocês aqui. O desafio é conseguir falar isso em 15 minutos, mas eu vou me esforçar bastante. Mas é especialmente difícil porque, primeiro, eu não sou a pessoa mais objetiva do mundo, e segundo, porque é um tema bastante interessante, enfim. Como dito na apresentação, eu trabalho na Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, e atuo coordenando um sistema que chama-se SINDEC, é um Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Falando muito rapidamente para vocês, ele é o sistema que os PROCONs utilizam para atender os consumidores. E, a partir do uso desse sistema, é alimentada uma grande base de dados, enfim, que reúne essas informações sobre os principais problemas, os principais assuntos que os consumidores levam aos PROCONs, e isso permite a nós ter uma fotografia de como os problemas chegam para os consumidores na ponta. O SINDEC acabou de fazer 10 anos, agora dia 6 de outubro, e o aprendizado que nós tivemos ao longo da integração desse sistema nos permitiu chegar no ponto em que chegamos para idealizar e lançar o consumidor.gov, e é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês. Bom, então, eu passei demais aqui.
falando um pouco do precedente, né, do consumidor.gov, eu já adiantei, eu já falei que ele nasce num ambiente onde a gente viveu toda uma experiência realizada a partir da análise desses dados que chegam no PROCON, em reconhecimento de que aquelas informações que saem da fala do consumidor, a partir da ponta, são muito úteis nas políticas públicas de defesa do consumidor. São muito úteis, sim, para discutir repressão de condutas indevidas e etc., mas muito mais do que isso. São úteis para a gente trabalhar na prevenção de conflitos e até mesmo no aprimoramento de produtos e serviços, para que eles estejam mais adequados àquele consumidor que está na ponta, que, de alguma maneira, ele consiga incorporar aquelas informações daqueles problemas vividos pelas pessoas e eles consigam ficar mais adequados para serem tanto usufruídos, mas também em relação à própria oferta e à comunicação desses serviços. No segmento dos serviços financeiros, a comunicação é um desafio especial, né? Nós tivemos uma série de consumidores que tiveram acesso ao crédito recentemente e para muitos deles é um desafio entender a dinâmica do funcionamento desses produtos e tudo mais. Então, o SINDEC e a base de dados proporcionada pelo SINDEC tem nos ajudado a fazer política pública de defesa do consumidor e de uma maneira bastante articulada com os PROCONs, mas também com outros órgãos, a exemplo do Banco Central, com quem a gente tem uma articulação, uma comunicação bastante intensa, com as agências reguladoras, enfim. Então, a gente tem como precedente o próprio histórico e o desenvolvimento do SINDEC. O SINDEC proporcionou uma articulação que se mostrou bastante estratégica com os PROCONs. A defesa do consumidor, a nós, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, em âmbito do Poder Executivo, compete uma articulação estratégica dos atores que atuam na defesa do consumidor, entre eles a Defensoria, o Ministério Público, os juizados especiais, os PROCONs, e é muito difícil fazer isso num país tão continental, né, continental feito o Brasil, são muitos órgãos, são milhares de autoridades que, de alguma maneira, podem atuar na defesa do consumidor, e é absolutamente impossível tratar uma estratégia, melhor dizendo, se a gente não tiver como base informações. Então, o SINDEC nos ajuda nisso, e, por ele ser um sistema informatizado, ele acabou fazendo com que nós tivéssemos uma relação um tanto quanto organizada com os PROCONs, porque, afinal de contas, nós fazemos a gestão do SINDEC e eles que utilizam na ponta, e eles têm que utilizar, a utilização desse sistema, a concessão desse sistema é feito formalmente, através de termos de cooperação técnica. Então, sem dúvida alguma, isso trouxe para a gente uma articulação bastante importante com esses órgãos de defesa do consumidor no país. Hoje, integrados ao SINDEC, a gente tem cerca de 400 PROCONs em todo o país. Isso é uma articulação bastante significativa, principalmente considerando que eles não têm nenhum nível de subordinação conosco e também não recebem nenhum aporte de recursos para utilizar o sistema. Eles o fazem em prol dessa cooperação técnica, né? Muitas vezes abrindo mão dos seus próprios sistemas, que eventualmente são até, digamos, tecnologicamente mais, podem ser até mais interessantes que o nosso, mas fazem isso em prol de uma cooperação, e isso é bastante importante. A partir disso, a gente começa a obter a informação de defesa do consumidor e percebemos, isso tem tudo a ver com o que foi dito anteriormente pelo Dutra, né, que a transparência dessas informações e que o acesso a essas informações, não só pelos órgãos de defesa do consumidor, pelos órgãos de Estado, que de alguma maneira atuam na defesa do consumidor, mas pela própria sociedade, inclusive pelo mercado, acaba apoiando e sendo muito importante nesse processo nas políticas de defesa do consumidor. E, por fim, a gente tinha um outro cenário, um cidadão completamente diferente, que é o cidadão que nós temos hoje, a gente chama de cidadão 2.0. Né? Ele já tem um modo completamente diferente de se comunicar, ele já nasce numa sociedade onde ele interage socialmente com as pessoas de uma maneira diferente e, obviamente, ele quer fazer a mesma coisa com o mercado e com os órgãos públicos. Ele olha para o Estado e espera que o Estado tenha a capacidade de oferecer a ele melhores serviços, e isso de uma maneira que faça sentido para ele. Eu olho o registrado e imagino que faz todo sentido para ele ter acesso à informação dessa maneira e não presencialmente. E para o Estado faz todo sentido oferecer uma forma mais sustentável de fornecer esse serviço a partir
da disponibilização da informação. Então, falando assim brevemente, esse é o precedente, né, de criação do consumidor.gov, que é exatamente do que eu vim falar com vocês hoje. Então, o que é o consumidor.gov? Ele é uma plataforma na internet, é um sistema, ele já está ativo, ele está numa página que é www.consumidor.gov.br. Ele foi criado por uma portaria, ele foi instituído formalmente como um serviço voltado para a solução alternativa de conflitos na internet. O objetivo da gente ter uma plataforma nesse sentido, porque o funcionamento dele é bastante simples, falando de maneira resumida para vocês, o consumidor vai lá, se a empresa que ele tem alguma dificuldade, algum problema, ele não conseguiu resolver esse problema, estiver participando da plataforma, ele pode registrar ali uma reclamação, ele qualifica minimamente aquela reclamação que ele tem, obviamente ele tem que se identificar. A empresa imediatamente tem acesso àquele problema e tem um prazo para tratar daquela demanda, né? E hoje esse prazo é de 10 dias. Concluído esse prazo, o consumidor dá um feedback na própria plataforma, e esse feedback é absolutamente público, ou seja, a plataforma tem uma base de informações que é pública, a partir da avaliação que o consumidor faz sobre se ele considera aquela reclamação resolvida ou não. Ou seja, ele provoca para realizar o atendimento, mas, por outro lado, em contrapartida, obrigatoriamente ele dá um feedback aí. Se ele não der, ele é o tempo inteiro informado, dizendo o seguinte: olha, se você não der um feedback sobre isso, eu vou entender que seu problema foi resolvido. Enfim. Por vezes, a gente fala do consumidor.gov e é comum alguém nos perguntar se faz sentido para o Estado prestar um serviço desse, né? Porque, afinal de contas, a estrutura envolvida para você conseguir ter uma plataforma dessa, ela é muito significativa. E sim, faz todo sentido. Faz sentido porque o consumidor espera obter do Estado um serviço de qualidade mais efetivo, eficiente, etc. Faz sentido porque o consumidor procura o Estado para resolver demandas de consumo que ele não conseguiu resolver diretamente com as empresas, e isso acontece. Faz sentido porque quando a gente amplia o canal de atendimento, ou quando ele chega através da internet, possibilitando ainda mais que outras políticas sejam desenvolvidas de ampliação de atendimento, eu consigo ampliar a fotografia que eu tenho dos problemas de consumo, porque, obviamente, quando eu começo a ter alguns registros através da internet, essa fotografia já é bastante diferente daquela que chegaria nos PROCONs, e eu vou conseguir mostrar isso um pouco para vocês. Ele também incentiva a competitividade, e isso faz todo sentido, a partir do momento em que as empresas se esforçam para conseguir um bom desempenho na plataforma. A partir daquilo que a maneira como elas atuam na plataforma, imediatamente é gerada uma base de dados, enfim, que transparece o desempenho dessa empresa no que diz respeito à resolutividade, à satisfação do consumidor com aquele atendimento, o prazo médio de resposta que aquela empresa, aquela instituição tem para tratar aquela demanda, enfim, tudo isso fica absolutamente transparente para qualquer interessado, independente de cadastro, e isso também gera uma competitividade interessante entre esses entes, essas empresas e etc. E, por fim, ele integra novos atores estratégicos, isso é muito importante para a gente. Eu disse para vocês que o SINDEC, por nos fazer uma conexão direta com os PROCONs, que são quem atende os consumidores na ponta, permitiu que a gente tivesse com esses atores uma conexão interessante para desenvolver outras políticas. O consumidor.gov igualmente nos integra na política com os PROCONs, mas também permite que outros atores façam parte. A exemplo, por exemplo, dos tribunais de justiça. Hoje, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem uma cooperação conosco para o uso do consumidor.gov em políticas de não judicialização, de prevenção de conflitos judicializados. Eu não vou poder falar sobre isso aqui, mas eu acho que seria muito interessante se os senhores, aqueles que se interessarem, entrassem no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para entender um pouco como é que essa cooperação acontece. Aqui eu queria mostrar para vocês, a gente fez um recorte entre as instituições financeiras e também algumas instituições, né, as administradoras de consórcio, que já participam da plataforma. Obviamente, os grandes grupos econômicos, eles participam com todas as suas empresas e etc. Também temos as seguradoras, temos várias seguradoras. Hoje eu fiz um recorte aqui para trazer para vocês, ou seja, essas empresas assumiram um compromisso
com a plataforma, dizendo que elas estão, sim, interessadas em resolver problemas de seus consumidores, aqueles que eventualmente não foram resolvidos do saque, através da internet, de uma forma rápida, efetiva, e o sinal que eles dão para a sociedade, participando dessa plataforma, é dizendo, eu acho, sim, que nesse diálogo, pela construção, pela melhoria do relacionamento com o consumidor, a gente pode, sim, aprimorar os nossos produtos, aprimorar os nossos serviços e prevenir conflito, né? Tem um desafio especialmente importante que a gente pretende alcançar através da plataforma pelos princípios que eu já comecei, que diz respeito à melhoria na qualidade no relacionamento dos consumidores com as empresas de quem eles contratam serviços e produtos. Há um desafio muito grande na comunicação e a gente acha que o consumidor.gov pode ser bastante interessante nesse processo. E aí, falando muito rapidamente para vocês, quando eu digo que a fotografia pode ser diferente do consumidor que chega ao PROCON, por exemplo, e aquela base de dados é muito relevante para as empresas olharem quais são esses consumidores que chegam, etc., e também do consumidor.gov. Hoje, o consumidor.gov, a gente tem... Eu vou falar dos números dele mais adiante, mas se eu falar do perfil do consumidor que em sua maioria, procura a plataforma, eu estou falando de 65% são homens, 65% entre 21 e 40 anos, 54% procuraram o PROCON alguma vez na vida, ou seja, é um número muito significativo de pessoas que tiveram problema de consumo, mas não procuraram um órgão do Estado, e 66% já reclamaram em um site específico de reclamação. Faz muito sentido para ele procurar reclamar na própria internet. Tanto que ele procurou um site ao invés de procurar um próprio órgão do Estado. Essa é a fotografia de quem está utilizando o consumidor.gov hoje. É claro que não é... A gente precisa ampliar e variar esse público, mas a gente sabe que a gente vai conseguir isso por meio de outras políticas de ampliação do acesso, inclusive com os apoios dos PROCONs. Se a gente tirar uma fotografia de quem chega no PROCON hoje, 55% são mulheres, apenas 30% tem entre 21 e 40 anos, a grande maioria tem um nível médio ou fundamental, 80% nunca reclamaram na internet, 34% diz que nunca reclamaria, e 19% só reclamaria com a ajuda de alguém. Ou seja, faz todo sentido que essas duas plataformas coexistam, esses dois serviços coexistam, porque eu tenho uma parcela da população que acha muito importante ter quem procurar ajuda quando tem um problema de consumo. Eu sei que o meu prazo está super corrido, e daqui... é para cá que eu tenho que apontar. E aí, é só mostrando, gente, a gente não trouxe nenhum diagnóstico, nem nada específico, mas eu trouxe uma amostragem de algumas informações que podem ser obtidas através do consumidor.gov, né? Então, ali, se eu pego a base inteira, a gente consegue ver exatamente quanto daquela base que diz respeito aos serviços financeiros, 20,2%, é um percentual menor do que aquilo que chega nos PROCONs. E, em compensação, a minha proporção, por exemplo, de telecomunicações é quase metade de tudo, também demonstrando que havia uma demanda reprimida significativa. Se a gente for pegar o que chega nos PROCON, chega a cerca de 30% de tudo que chega de telecomunicações. E aqui eu tenho um outro gráfico, essa apresentação fica disponível para vocês, que permite saber um pouco do que chega de serviços financeiros, o que chega nessa plataforma. A gente tem um dado bastante interessante aqui, de 36,7% de cartões. É um dado por si só, a gente não faz nenhum diagnóstico nesse momento aqui, o tempo é muito curto, mas para dizer para vocês que com esse dado público que está na plataforma, é possível fazer uma série de recortes e entender um pouco por que nessa plataforma da internet eu tenho um volume tão mais significativo de consumidores reclamando, por exemplo, de cartão de crédito. No Sindec, no presencial, esse número vem caindo de uma maneira bastante interessante. E na internet ele vem subindo. São dados são exemplos, né, que a gente trouxe. Um outro dado que a gente achou interessante, gente, para mostrar para vocês que tipo de recorte a gente consegue fazer. Se eu pego para entender, por exemplo, dentro da faixa etária geral, a média geral, o tipo de assunto mais reclamado pelas pessoas, eu tenho ali aparelho celular em primeiro lugar, com quase 10% de tudo, depois telefonia fixa, móvel, pós-paga, TV por assinatura e, por fim, o cartão de crédito com 7,4%. E a gente achou interessante esse número, por exemplo, até 20 anos, primeiro a telefonia móvel pré-paga e logo depois o cartão de crédito. É um indicador interessante para a gente entender por que o menino de 20 anos, ele já, enfim, entre todas aquelas possibilidades que ele tem de reclamar, ele já leva alguns questionamentos de cartão de crédito. Mas, enfim, a gente consegue olhar para uns outros dados que também, obviamente, nos ajudam a entender um pouco mais, né? Ou dar sinais desse tipo de comportamento. Se eu olho para os problemas que chegam, né,
entre o cartão de crédito para as faixas etárias gerais, eu tenho ali, em primeiro lugar, a dificuldade de renegociação e parcelamento. Esse é um dado interessante. Por exemplo, renegociação não é propriamente um problema, não é um objeto de reclamação. É uma tratativa que você quer fazer com a sua instituição financeira e, sendo possível, ótimo, enfim. Mas é interessante o volume de pessoas que buscam a plataforma em busca de uma composição de acordo, né? E aqui a gente tem os meninos aqui de até 20 anos. O segundo assunto que eles mais levam à plataforma de cartão de crédito é negociação de dívida. É impressionante, pelo menos para nós. Então, isso... e aí, gente, de novo, eu trago para vocês um pequeno recorte para mostrar um pouco do potencial desse dado que está na plataforma. E o melhor de tudo, esse dado é público. Hoje você consegue consultar através do consumidor.gov os índices, os indicadores das empresas, mas a partir de dezembro os dados vão estar disponíveis em formato aberto, permitindo a qualquer interessado fazer um download desses dados. Obviamente que anonimizados, né, tirando os dados pessoais dos consumidores. Eu sempre mudo para o lugar errado. Então, aqui, só para mostrar para vocês um exemplo de como é possível analisar indicadores das empresas, a gente pegou duas empresas aqui, duas instituições financeiras, o Itaú e a Caixa Econômica. O consumidor faz uma busca lá, ele consegue ver aqui, por exemplo, qual que é o índice médio de solução dessas empresas na plataforma. O que é legal, gente, é o seguinte, quem disse se foi resolvido ou não é o próprio consumidor. Não tem nenhum intermediador aí. Então, 71% das vezes aqui, na credenciada Itaú, no Banco Itaú, porque tem outras credenciadas de cartão, de seguro, etc., o consumidor disse que o problema dele foi resolvido. Na Caixa Econômica, 72%. A nota de satisfação dele com aquele atendimento que ele recebeu, ela vai de 1 a 5. Na média, o Itaú recebeu 3, aqui 3,2. 100% de reclamações respondidas, porque isso é uma obrigação de toda empresa que faz parte da plataforma. O compromisso maior que ela assume ali é de responder necessariamente tudo que ela recebe. E o prazo médio de resposta, que apesar de ser de 10 dias, você tem empresa que está respondendo com 7, 7,5, etc. Eu trouxe a título de exemplo para vocês, se eu mudasse essa aba aqui, por exemplo, os indicadores, os bancos, por exemplo, que têm a maior resolutividade, já não seriam esses mais, eu já teria outros. Então, é possível também monitorar o comportamento das empresas por diversos períodos. 30 dias você já consegue fotografar uma tendência de movimento de alguma dessas empresas. Isso é bastante interessante. Eu trouxe duas instituições financeiras, você pode fazer isso com as empresas de telecomunicações, o varejo, etc. Enfim. A plataforma tem obtido índices muito significativos de resolutividade. Esse em telecomunicações, por exemplo, um setor que leva bastante pessoas aos consumidores, é um dos indicadores mais altos que nós temos. E isso, sem dúvida, já é um grande serviço para as pessoas. Ela saber que ela tem um problema com um serviço de telecomunicação, ela não conseguiu resolver através do saque, ou enfim, do canal que ela tinha, ela pode se valer de uma plataforma que é mantida pelo Estado, mas no qual ela fala diretamente com quem tem alçada para resolver o problema dela, que é a empresa. E, por fim, que essa base de dados gerada a partir dessa relação entre os consumidores e as empresas contribui para políticas públicas de melhoras desses serviços e, por vezes, até para o aprimoramento da própria regulação. Essa informação também é muito relevante para isso. E aqui só um outro exemplo de como é possível obter algumas informações nesses indicadores. Ficou ruim aqui para vocês verem, está muito miudinho, é melhor ver navegando no site mesmo. Mas eu consigo filtrar o segmento aqui, então eu tenho vários segmentos, esse aqui é dos bancos, financeiras e administradoras de cartão, e eu posso escolher vários períodos. E aí eu consigo fazer rankings por índice de solução, pelo índice de satisfação, pelo prazo médio de resposta e pelo percentual de resposta respondida, sempre começando por quem tem os melhores indicadores. É um ranking que pretende destacar quem tem uma atuação mais positiva na plataforma. É muito interessante vocês puderem acessar para conhecer um pouco. E esse é o último, eu acho que meu prazo já está estourando, enfim. É um infográfico bastante simples, mas que consegue já mostrar para sinalizar como é que está sendo a utilização regional da plataforma. Claro que isso depende muito, nesse momento, o consumidor.gov é muito novo, ele foi lançado em 27 de junho, a gente teve algumas dificuldades de divulgação por conta do período eleitoral, mas hoje em dia esse apoio que a gente está tendo para divulgar essa plataforma tem contado muito com os PROCONs, né? Então, aqui eu mostrei um exemplo, se a pessoa clicar na região, consegue abrir aqui, por exemplo, as unidades da federação e ver o volume de reclamações
que se tem. Eu botei o exemplo aqui, por exemplo, o Paraná tem muito mais, lá está havendo uma divulgação bastante expressiva lá por parte do PROCON. E aqui, por fim, é possível você saber quantas reclamações finalizadas tiveram na plataforma, até o momento, essa informação é em tempo real. Total de usuários cadastrados, aqui está bem clarinho, vocês não conseguem ver, eu tenho 35.126 usuários cadastrados. Total de empresas cadastradas, 204 empresas cadastradas. Enfim, era isso que eu queria trazer. Eu queria agradecer de novo, mais uma vez, a oportunidade de falar do consumidor.gov e dizer que o meu e-mail ficou no início da apresentação e que, enfim, eu estou à total disposição para os esclarecimentos e para os questionamentos. Obrigada. Obrigado, Lorena. Realmente é muito interessante, né? Eu queria que você só falasse mais uma coisinha, né? Você falou aí em termos de 30 mil, né, usuários já cadastrados, né, utilizando a ferramenta. Você podia dar uma ideia? Começou em junho, né? Mais ou menos qual que é a taxa de crescimento e como que você imagina que vai chegar esse número próximo dos números que são atendidos no PROCON? Na verdade, a nossa expectativa é exceder de uma maneira bastante expressiva o volume que chega nos PROCONs. Se eu for pegar todos os dados dos PROCONs ao longo do ano, no Sindec, a gente tem 2,5 milhões de atendimento. A plataforma tem potencial para mais que isso. É claro que hoje, e até pelas mesmas dificuldades que nós temos de fazer divulgação dos serviços e tudo mais, ela acaba sendo conhecida por um universo que é da internet, daquele público que já reclama na internet. E o nosso desafio é ampliar. Eu posso dizer, a média de crescimento dela é bastante... A gente teve um pico na época do lançamento, porque a gente contou um pouquinho com um período de publicidade, né? Agora, a nossa expectativa é que ela cresça de maneira bastante significativa a partir das novas cooperações. Eu disse para vocês que a gente tem uma cooperação com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que, de alguma maneira, por uma conexão que está sendo criada lá na ponta, você já tem um volume um pouco mais expressivo lá. A gente está em discussão com outros tribunais de justiça, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o próximo com quem a gente vai conversar, e a nossa expectativa é ter um crescimento a partir daí. Obrigado. Maria Augusta, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, meus colegas aqui panelistas. Já parabenizo as apresentações anteriores. Eu vim aqui, agradeço também o convite do Banco Central para a SUSEP participar desse 6º Fórum de Inclusão Financeira. A SUSEP é o órgão supervisor dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a utilização dos meios remotos nesses mercados. Bom, começar a falar um pouquinho sobre o microseguro. O microseguro é a proteção para as necessidades específicas das pessoas de baixa renda em troca de pagamentos de prêmios proporcionais ao tipo e ao custo dos riscos envolvidos. O microseguro também é voltado para o microempreendedor individual. Ele teve a origem no microcrédito e é muito importante para a sustentabilidade das pessoas que entram no mercado financeiro, vamos dizer, passam para a inclusão financeira, chegam a um determinado patamar, mas em função de qualquer perda inesperada, elas são bastante vulneráveis ainda. Então, elas podem facilmente cair desse patamar e voltar ao estado inicial. Então, o microseguro, para aquelas pessoas que têm um maior acesso ao crédito, mas que não tem uma economia, vamos dizer, um nível de poupança que acompanha esse acesso de crédito, através do microseguro, talvez ela não tenha economia suficiente para reverter uma perda inesperada. Mas ela possa ser que ela venha pagar R$ 2 ou R$ 3 por um produto de seguro e ali ter a sua proteção e
e ficar menos vulneráveis aos acontecimentos inesperados. Ele foi regulado no Brasil em 2011, saiu a primeira resolução, em 2012 as várias circulares da SUSEP, regulamentando um produto, e hoje em dia existe mais ou menos por volta de 16 seguradoras, cada dia tem mais seguradoras pedindo autorização para operar nesse ramo, e atualmente a gente também tem 2 microseguradoras exclusivas operando também. Atualmente nós temos 33 produtos registrados na SUSEP e as coberturas são das mais diversas possíveis. Cobertura de morte, acidente, diária de incapacidade temporária, funeral, viagem. E em relação ao ramo de danos, temos incêndio, queda de rádio, explosão, desmoronamento, em tanto residência como imóveis com atividade de microempreendedor. Bom, o resultado operacional do microseguro ele é bastante baixo, né? Então, por isso é importante diminuir os custos. Em função disso, uma das questões chaves é o custo da distribuição para esse produto dar certo. A SUSEP, quando regulamentou o microseguro, ela também regulamentou os canais de distribuição. Entre eles estão os correspondentes de microseguros. Atualmente, os correspondentes bancários, dada ao sucesso desse novo distribuidor, vamos dizer assim, dos serviços financeiros, como o Eduardo bem aqui enfatizou, atualmente, depois das regulamentações da SUSEP, o próprio correspondente bancário ele pode ser também um correspondente de microseguro. Mas eu estou aqui para falar também mais de um canal mais específico, que seria o canal digital, né? Como operar com seguros utilizando meios remotos. Bom, antes de tudo, eu vou passar aqui algumas estatísticas interessantes, que hoje o Brasil conta com mais de 50 milhões de consumidores online. E achei interessante que 93% das classes C, D e E já fizeram, de alguma forma, uma operação de compra na internet. E, falando mais especificamente do celular, hoje o Brasil possui, de acordo com os dados da Anatel, nesse mês de setembro último, existe mais de um celular por habitante, a densidade. Então, o celular é um poderoso instrumento de penetração, tanto não só dos seguros, como de qualquer serviço financeiro. Exemplo disso está em países como a Índia, Quênia, por exemplo, com populações que fazem transferências do setor urbano para o setor rural. Por exemplo, as pessoas trabalham no setor urbano, na Índia, ou no próprio Quênia, ou em outros países, e tem que transferir, por exemplo, pagamentos para parentes que ficaram no setor rural. Então, um acesso bastante eficaz é o celular. Além da transferência de recursos eletrônicos, ele também serve como um acesso também dos seguros. Quais seriam, nesse contexto, quais seriam os objetivos da regulação dos meios remotos? Seria resguardar o direito do consumidor, regulando uma prática já existente. E, como eu falei, ampliar os canais de distribuição para a oferta dos seguros. Tornar esse tipo de contrato eletrônico mais seguro e transparente e prover novos mecanismos, não só da contratação, mas também na entrega do serviço, que para o seguro seria a regulação do sinistro. Bom, o objetivo da norma foi definir um conceito bem amplo de meios remotos. Devido à evolução digital, a gente não queria nem causar nenhuma barreira para o uso
novas tecnologias que são criadas a cada dia. Então, de acordo com a norma, os meios remotos são aqueles que permitem a troca ou acesso a informações, a todo tipo de transferência de dados por meio de redes de comunicação, envolvido o uso de tecnologias tais como rede mundial de computadores, telefonia, televisão, a cabo ou digital, sistema de comunicação por satélite, entre outros. Bom, a norma objetivou a definir principalmente os parâmetros de segurança nessas relações e linhas gerais que devem ser observadas pelos ofertantes desse produto em meio digital. Os parâmetros de segurança seriam a comprovação de autoria e integridade de documentos contratuais encaminhados pela sociedade, a identificação do contratante, assegurando a autenticidade, confidencialidade e integridade de seus dados, a segurança na troca de dados e informações com o contratante e, quando houver o corretor, com o corretor também. A confirmação do recebimento de documentos e mensagens enviadas pela sociedade ao contratante e ao corredor, quando ele fizer parte também da negociação. E fornecimento de protocolos em qualquer operação do envio, troca, informações ou transferência de dados e documentos. Isso tudo visando a segurança das operações com a utilização de meios remotos. Deixa eu ver se eu passei. Tem touchscreen, não? Na fase de contratação, nós definimos os seguintes opções para que fosse feita a formalização da proposta. O contratante ele pode utilizar o login e senha, certificado digital, pré-cadastramento de seguro, ou a tecnologia de identificação biométrica. Se houver um corretor na negociação, na venda indireta do seguro, ele tem que ter o login e senha individualizado. E também, em qualquer contratação, fica garantida a possibilidade de impressão a qualquer tempo e fornecimento da versão física dos documentos, mediante a solicitação do contratante. E a SUSEP, a seguradora deverá garantir à SUSEP o acesso a todos os documentos por meio de um login e senha específico. Quando não há nenhuma emissão de documento contratual físico, é obrigatório envio de informações durante todo o tempo de vigência do contrato, desde a confirmação da contratação do plano, como quais as coberturas que foram contratadas, o início e o fim de vigência, alerta de vencimento de cada parcela, também o telefone gratuito do atendimento, da central de atendimento da sociedade, o número da ouvidoria, bem como da central de atendimento da SUSEP. E, além disso, é obrigatório o fornecimento do número do processo do plano adquirido para resguardo do contratante e também, através desse número, através desse número do processo, o contratante, o segurado, ele pode ir no site da SUSEP e verificar se as condições de contrato que ele acabou de adquirir são as mesmas que estão registradas no órgão. Atualmente, todos os produtos de seguro e previdência e capitalização, todos estão dentro de um registro eletrônico de produtos. Bom, e também queria destacar a questão da norma que a gente introduziu, o direito de arrependimento já previsto com a defesa do consumidor, mas a gente achou importante também fazer essa inclusão na norma de meios remotos.
Qualquer seguro contratado, a pessoa tem 7 dias para desistir da contratação. E, havendo essa desistência, os valores pagos devem ser devolvidos imediatamente e respeitar o meio de pagamento utilizado pelo cliente, sem prejuízo da oferta de outros tipos de meio de disponibilizar o valor já pago, e desde que aceite pelo segurado. Bom, é só isso. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, e agradeço mais uma vez. Obrigado. Maria Augusta, muito interessante. Deixa eu fazer só uma perguntinha para a gente complementar um pouco sua apresentação. Primeiro, qual que é, mais ou menos, o valor médio de uma apólice de microseguro? E, segundo, se você já teria um número para falar para a gente sobre o número de apólices contratadas via o canal eletrônico. Primeira pergunta, o preço varia, mas a média seria R$ 2,00 por mês, ou até menos. Ou, às vezes, R$ 10,00 por ano. Aí depende do tipo de seguro, depende do risco envolvido. Mas pode chegar a esse valor. Tem o seguro de morte, de acidente, enfim. Então, cada vez mais as coberturas estão sendo mais procuradas. Inclusive, essa parte de danos também está crescendo. Danos relativos à queda de raios, explosão, incêndio, ligados à atividade microempreendedor individual. Eu não tenho eu vou ficar devendo essa estatística. Eu nem sei se... eu sei que nos Estados Unidos o percentual chega a quase que 20%, 1/3 das contratações. Aqui no Brasil eu não tenho essa estatística de quantas apólices estão sendo comercializadas pela internet. Ok? Muito obrigado. Aldo, sua vez. Bom dia a todos. Vou procurar nos meus 15 minutos falar rapidamente discorrer rapidamente sobre a nova regulamentação de meios de pagamento, que se iniciou praticamente há um ano atrás, e qual o papel do Banco Central diante dessa regulamentação, e como e por que essa nova regulamentação, bem como o papel do Banco Central, estão relacionados e ligados com a questão da inclusão financeira. Bom, a gente sabe que fazer pagamento é a necessidade de qualquer cidadão. Fazer pagamento é comum a qualquer classe social. A gente disse que quando uma sociedade dispõe de um sistema de pagamento que funciona de forma eficaz e segura, certamente o nível de bem-estar dessa sociedade cresce ou é maior em relação a uma outra que não tem um sistema tão eficiente, tão seguro. No fundo, eu acho que um sistema de pagamento de varejo que seja eficiente e seguro, ele é um bem público, né? Um bem público à disposição dos cidadãos. O uso de instrumento eletrônico adequado, ele não só permite um maior acesso a produtos financeiros, a um menor custo, com maior eficácia e com o maior alcance possível, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista de diferentes camadas sociais. Muito bem. Em outubro do ano passado, foi editada a Lei 12.865, que, na verdade, é o principal marco legal que trouxe para o Banco Central, deu ao Banco Central poderes para regulamentar a área de sistema de pagamentos. E, nesse slide, eu queria discorrer sobre duas coisas. Em primeiro lugar, o que levou à proposição de um marco legal? Em segundo lugar, qual os principais papéis que o BC assume, né, que o Banco Central assume, a partir da aprovação dessa lei. Muito bem. Os objetivos da lei, poderíamos reduzi-los ou resumi-los em buscar a maior eficiência do sistema, promover a inclusão financeira, trazer certeza legal. Certeza legal é fundamental para quem pretende investir no segmento. Se não há certeza legal, se eu não consigo vislumbrar para onde vai, como está estabelecido o marco legal, eu, como investidor, vou me retrair, não vou fazer o investimento necessário.
Nivelamento regulatório foi um outro dos motivadores que nos levou a propor essa regulamentação e depois, posteriormente, aprovado pelo Congresso, na medida em que havia uma assimetria regulatória entre instituições financeiras e instituições de pagamento. Enquanto instituições financeiras vinham sendo regulamentadas pelo Banco Central há décadas, instituições de pagamento, por não serem necessariamente instituições financeiras, não eram alcançadas pelo mesmo conjunto de regulamentação, pelo mesmo conjunto de regras. E, em alguma medida, elas competiam em terrenos regulatórios distintos. Então, acredito que a lei veio reduzir essa assimetria regulatória. Por fim, a regulação ela tem que ser proporcional ao risco. Não adianta a gente querer fazer uma regulamentação muito minuciosa, muito detalhada, para segmentos onde o risco é muito pequeno. Eu acho que a regulamentação tem que ter o cuidado de focar, pelo menos num primeiro momento, como é o caso, aonde o risco está mais concentrado. O segundo aspecto que eu queria abordar aqui com esse slide, qual é então, ou quais são os principais papéis que o Banco Central assumiu a partir da 12865, lá de outubro de 2013. O Banco Central, ele atua como regulador, vigilante e supervisor, ou passou a ter os poderes de atuar como regulador, vigilante e supervisor da área ou do sistema de meio de pagamento. Regulador, o papel tradicional, fazer efetivamente a regulamentação infralegal. Vigilante, no papel de vigilante, ele cuida dos riscos envolvidos dentro do sistema. E, como supervisor, ele trata das normas de conduta em linhas gerais. Bom, olhando ainda de forma um pouco mais aprofundada para 12865, e a gente entende que é uma lei que ela tem muito mais uma característica de trazer princípios, quer dizer, muito mais um instrumento principiológico do que uma lei que vai descer ou que desceu a comandos específicos muito minuciosos. Ela deu os grandes princípios, ela deu as grandes linhas. E a partir desses grandes princípios, dessas grandes linhas, o Banco Central vem procurando regulamentá-la em absoluta obediência aos princípios maiores que lá estão estabelecidos. A gente dividiu esses grandes princípios, os princípios fundamentais, ou os pilares fundamentais da lei, em três grandes grupos. Macros objetivos, princípios também que visam a promoção da competição e princípios que visam a proteção do usuário. Percorrendo de baixo para cima aqui o slide, a gente tem no conjunto de promoção ao usuário, por exemplo, a necessidade expressa na lei do atendimento àquelas necessidades dos usuários finais. Atendimento à necessidade do usuário final é um princípio fundamental que consta do marco legal. Da mesma forma, princípios como confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento estão muito claros dentro desse instrumento legal. Subindo mais um degrau, olhando a questão da competição, a lei prevê a necessidade de acesso não discriminatório, ou seja, a lei ela vai contra a criação de exclusividades, ela prevê que o acesso aos sistemas, aos arranjos, aos meios de pagamento tem que se dar de forma não discriminatória. Ela procura promover a competição, ela dá as condições para que o Banco Central trabalhe no âmbito infralegal, estimulando a promoção da competição. Ela é muito clara em falar na necessidade da interoperabilidade para que diferentes arranjos, por exemplo, possam interoperar entre si, para que a gente não tenha, determinados arranjos que não falem com outros e com isso a gente tenha que, eventualmente, como consumidor, de participar de mais de um, ou na qualidade de, por exemplo, um lojista ter que participar de mais de um, enfim. Quanto maior a interoperabilidade, melhor do ponto de vista de aumentar a escala, melhor do ponto de vista de trazer eficiência e redução de custos. E, por fim, também olhando para essa questão da competição, a questão de trazer inovação e diversidade dos modelos de negócio. Acho que a lei ela tomou cuidado, e nós também estamos tomando cuidado na regulamentação infralegal, de não inibir a criação, de não inibir o surgimento de novos modelos de negócio. Por isso,
aquele princípio de que a regulação tem que ser proporcional ao risco. Uma regulamentação que entre muito no detalhe, principalmente nas questões mais novas, onde ainda não se tem um risco elevado, nós poderíamos estar inibindo a inovação e a criação de novos modelos, o que não é a nossa intenção, nem muito menos o que está escrito na lei. Por fim, o que nós chamamos de macros objetivos, nós temos lá solidez e eficiência dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento e, claro, a inclusão financeira. Portanto, o tema inclusão financeira ou o princípio inclusão financeira é um dos pilares, é um dos fundamentos que está previsto no principal marco legal, a partir do qual nós, do Banco Central, estamos construindo todo o aparato regulamentar do sistema de pagamento. Um dos segmentos do sistema de pagamento, que é largamente conhecido de todos, são os cartões de pagamento, sejam cartões de crédito, cartões de débito, pré-pago, etc. Recentemente, nós temos assistido um crescimento bastante elevado dessa indústria, não só o crescimento em termos de faturamento, de número de cartões, mas também de desenvolvimento de novas tecnologias. A indústria de cartão de pagamento tem evoluído de forma bastante satisfatória. É visível como essa indústria tem trazido para todos nós maior conveniência. É muito mais fácil fazer pagamentos hoje do que era algum tempo atrás. Hoje em dia os cartões são muito mais aceitos, eles carregam tecnologia, tanto na fase de captura, quanto a possibilidade de utilização fora do país, nas compras via internet, o crescimento de segmentos de novos produtos e novas tecnologias que estão sendo inseridas no tradicional cartão de crédito, tudo está trazendo muita conveniência. Só que a gente acredita que o custo para a sociedade hoje usar esse instrumento ainda pode ser reduzido. E nós vamos trabalhar e temos trabalhado em conjunto com o mercado exatamente para conseguir reduzir esse custo via aumento e estímulo da competição. Por exemplo, a interoperabilidade das infraestruturas. O mercado recentemente anunciou e cumpriu um compromisso que havia conosco de terminar com as últimas exclusividades relevantes que ainda haviam na área de cartão de crédito. De fato, hoje, praticamente não existe mais, os dias, está com dias contados a exclusividades que ainda existiam. Só que a gente ainda discute com o mercado a forma de se fazer isso. O mercado apresentou fazer isso pelo chamado modelo VAN, que, na verdade, ele não termina com a exclusividade, mas ele permite que um determinado adquirente possa fazer adquirência de qualquer cartão, colocando-se de forma bastante simples. Talvez o lojista não vá precisar ter mais tantas maquininhas em cima do seu balcão, muito embora as exclusividades contratuais não tenham acabado ainda. Nós jogamos, então, lançamos ao mercado o desafio, por que não migrar por um sistema de concorrência que a gente chama de adquirência plena, onde sim as exclusividades acabariam contratuais, e esse desafio foi lançado para o mercado e tenho certeza que será muito bem entendido pelo mercado e trabalhado no sentido de que a gente caminhe nessa direção. A gente, então, entende que o aumento na concorrência, seja entre credenciadores e entre bandeiras, é algo que o Banco Central entende como capaz de trazer uma redução exatamente nesses custos que a gente entende que ainda são elevados. Além do cartão de crédito, a gente procura incentivar outros instrumentos eletrônicos, por exemplo, cartão pré-pago e a conta pré-paga, que na nossa visão é uma aposta forte para aumentar a inclusão financeira. Olhando mais de perto para a questão dos pagamentos via, por exemplo, a telefone celular, a gente entende que as operadoras de telefonia têm nessa possibilidade, nesse produto, uma oportunidade grande de fidelizar a base de seus clientes e que essa tecnologia, uma tecnologia que possibilita efetivamente a oferta do serviço de pagamento, ou pagamento móvel, através desse canal, um acesso muito mais amplo do que o acesso tradicional. Hoje a telefonia móvel cobre todo o território nacional. Em média, cada um de nós, brasileiros, detém mais do que uma linha de telefone celular. E é uma forma muito mais eficaz, na minha opinião, e barata de se fazer a inclusão financeira do que o tradicional crescimento de agências bancárias, do que o tradicional crescimento de contas correntes. Então a gente entende que a conta eletrônica e o dispositivo móvel são instrumentos realmente poderosos para promover a inclusão financeira. E trabalharemos dentro do nosso
papel de reguladores desse sistema nessa direção. Qual é a situação corrente no mercado hoje? A situação que a gente vê no mercado hoje é que modelos de negócio estão em discussão, estão sendo encontrados, feitos e celebrados entre agentes do mercado, mas muito numa linha de parcerias bilaterais. Nós temos assistido bancos com operadoras, trazendo modelos de mercado, modelos de pagamentos móveis. Temos visto operadoras de telefonia com bandeiras de cartão de crédito também oferecendo esse tipo de produto, mas são produtos que, na nossa avaliação, ainda estão muito em fase de teste, eles ainda não deslancharam como produtos finais ainda. A nossa visão, e que a gente tem trazido todo o tempo para o mercado, é que mais do que as parcerias bilaterais, a gente entende que o modelo a ser perseguido é um modelo que seja aberto, onde operadoras, instituições financeiras, as bandeiras, enfim, onde todos possam, de alguma maneira, interoperar. A interoperabilidade é um dos elementos, um dos pilares que está previsto lá no marco legal, na 12865, e a gente entende que ele aqui também, na telefonia móvel, é alguma coisa que deverá, e a gente gostaria de ver que esse princípio e essa ideia da interoperabilidade prevalecendo também na questão dos pagamentos móveis. Por isso a gente defende e sinaliza para o mercado que aquilo que o Banco Central entende como evolução natural dos pagamentos móveis vai na direção do modelo aberto, muito mais do que nas parcerias bilaterais hoje existentes, que ainda são, evidentemente, modelos embrionários que estão em teste. E quais são as características desejáveis desse modelo aberto na telefonia ou nos instrumentos móveis de pagamento? Claro que simplicidade, não adianta ser algo para que ele seja efetivo do ponto de vista da inclusão, ele não pode ser complicado, ele tem que ser simples de ser utilizado e operado. Universalidade é que não haja exclusividades. Interoperabilidade para que diferentes arranjos possam se comunicar entre si de tal forma que não fiquemos ilhados. Ao aderirmos a um arranjo, não termos acesso ao outro. Evidentemente que segurança, privacidade, confiabilidade são elementos fundamentais de pagamentos que, através de qualquer meio, principalmente através de pagamentos móveis. Competitividade, custo e eficiência. Para que haja inclusão, não pode ser caro. O custo tem que ser um custo acessível. Geralmente, o pagamento móvel que a gente vislumbra, pelo menos numa primeira fase, o ticket é pequeno e, certamente, o custo também terá que ser compatível. Ágil, claro, não adianta, enfim, se não for ágil, podemos chegar à situação de fazer um pagamento móvel para o taxista e ele fechar a porta enquanto ele não receber no device dele, ele não abre a porta para que a gente possa sair do táxi. A gente entende que há aqui uma sequência natural e lógica, partindo inicialmente de transferências que sejam pessoas a pessoas, o P2P. Num segundo momento, a indústria deve migrar para a transferência pessoas à empresa, ou seja, o consumidor podendo utilizar isso no varejo. E, no final, a gente vislumbra até a possibilidade de que o governo venha a fazer os seus pagamentos através desse sistema. Por fim, e terminando, acredito dentro do meu tempo, que os desafios estão colocados. Desafios como acompanhar e aprimorar esse processo de inclusão financeira por meio desses novos instrumentos de pagamento, onde o telefone móvel é certamente um deles. Promover a maior competição no mercado, isso é, para nós, fundamental. E, finalmente, promover melhoria na eficiência e na qualidade de serviço de pagamento, que são aqueles serviços que são prestados aos usuários finais. Obrigado. Obrigado, Aldo. Deixa eu só fazer, então, uma perguntinha, né? Aproveitando que eu estou aqui na mesa, eu tenho esse privilégio de fazer a primeira pergunta. Você mencionou, né, eu acho que isso vem sendo dito já há algum tempo, que a questão da interoperabilidade é chave para esse processo dos pagamentos digitais evoluírem, né? No entanto, né, você mesmo mencionou que isso ainda não tem acontecido. Existe alguma perspectiva do Banco Central de ajudar ou incentivar isso a acontecer de alguma forma? Ou que outro mecanismo que você acha que pode acontecer para que isso evolua? Bom, na verdade, isso vem acontecendo desde 2010, né, onde as exclusividades eram muito fortes. Antes mesmo do Banco Central vir a ser o regulador
e antes mesmo da Lei 12.865 ser aprovada, o próprio mercado veio caminhando em sentido de diretivas que foram traçadas em conjunto pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Justiça. O mercado vem caminhando, diminuindo fortemente exclusividades. Recentemente, as últimas que ainda existiam, mais relevantes, deixaram ou já estão com data marcada para deixar de existir. É claro que cada passo que o mercado dá, a gente lança um desafio novo, e o desafio é que, a vida do varejista vai ficar mais fácil, ele não vai precisar ter tantas maquininhas em cima do seu balcão, já que haverá essa interoperabilidade, mas nós já lançamos o desafio de que essa interoperabilidade vá além, ela se dê também na arena da competição, onde haja a possibilidade de terminar com as exclusividades e que, efetivamente, cada bandeira possa contratar livremente e negociar com diferentes adquirentes. Olhando para frente, o que nós estamos propondo para o mercado, nós lançamos recentemente aquilo que nós chamamos de Fórum SPB, Fórum Sistema Brasileiro de Pagamentos. É um fórum que o Banco Central irá coordenar de discussão com os participantes desse mercado. E aí inclui todo mundo, não só a indústria de cartões, mas como de pagamento via internet. Enfim, é bem amplo, e nós vamos estar discutindo, colocando para esse fórum aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente propõe, e ouvir também enfim, a avaliação do que o mercado, do que esses segmentos pensam daquilo que a gente está propondo, e acredito que dessa interação nós vamos continuar avançando no sentido de buscar efetivamente os pilares, alcançar os pilares, os princípios que estão previstos na lei. Obrigado. Bom, eu já tenho algumas perguntas aqui, mas espero que venham mais. Deixa eu só encaminhar aqui algumas para o Dutra. Dutra, aqui tem 4 perguntas, deixa eu ver se eu consigo juntá-las aqui. Mas a ideia é a seguinte, né? Aqui está uma sobre associados e cooperativas. Se as cooperativas também estão dentro do sistema que você apresentou. Aqui tem uma outra, de que se o registrato pode substituir o cadastro positivo. E tem 2 aqui muito semelhantes com relação a sigilo, né? Quer dizer, se essa informação vai estar disponível para o usuário, se ele não corre o risco de ser pressionado. Aqui, em cada uma das perguntas tem uma coisa, ou pelas próprias instituições financeiras, ou por pastinhas, né, foi mencionado aqui, para abrir essa informação para essas pessoas, né, para essas instituições, reduzindo o sigilo, né, do cliente. Bom, você me ajuda, se eu esquecer de alguma das perguntas, por favor, Eduardo. A primeira pergunta, com relação às cooperativas, tá? A circular que foi aprovada e divulgada ontem, ela vincula apenas os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e caixa econômica a terem a obrigatoriedade de prestarem serviço de validação de senha. As outras instituições financeiras, os outros tipos de instituições financeiras, é facultado fazê-lo ou não. Então, se alguma cooperativa tiver interesse de prestar esse serviço aos seus associados, ela pode nos procurar, a gente vai dar toda a especificação técnica de como fazer essa comunicação com o Banco Central. Ela não está obrigada, mas ela está disponível para ela desenvolver essa questão. Bom, a pergunta? A questão do cadastro positivo. Nós estamos falando de enfoques diferentes, né? Ou seja, o cadastro positivo ele fala de um histórico de relacionamento do cidadão com o sistema financeiro. As informações estão disponibilizadas no registrato, em particular, a pessoa deve estar se referindo à questão das operações de crédito, que está no sistema RCR, ela apresenta a posição em um determinado momento. Então, são conceitos diferentes, eu acho que não se confundem, mas, sem dúvida nenhuma, poder acessar as informações do RCR via registrato vai ajudar, sem dúvida nenhuma, na questão de análise de crédito e de obtenção de crédito para aquelas pessoas que têm uma condição de pagamento ainda para evoluir em termos de aumentar o seu nível de endividamento. Tá? Então, são conceitos diferentes. Com relação à questão do sigilo,
Para quem já teve a oportunidade de fazer o credenciamento, a gente teve uma preocupação muito clara de deixar todas essas informações disponíveis no sistema. Então, não só na impressão do relatório, a gente chama a atenção para o zelo, para o cuidado em relação ao uso dessa informação, como na própria obtenção do relatório no site, o cidadão, o cliente bancário, ele precisa clicar em determinadas caixas dando ciência do uso restrito daquele tipo de informação. O que eu quero ressaltar é que o registrato ele não está disponibilizando nenhuma informação adicional que já não esteja disponível, que não está acessível ao cidadão hoje. O que nós estamos fazendo via o registrato é dando uma escala diferenciada e permitindo que esse serviço realmente possa estar à disposição do grande volume de clientes bancários, do grande volume de cidadãos. Tá? E existe, de alguma forma, um direcionamento das perguntas para a questão do sistema SCR, do sistema de cadastro de operações de crédito, porque é o maior volume demandado, é onde no primeiro momento tem maior interesse. Porém, o registrato ele é uma ferramenta para que seja acessada toda e qualquer informação de caráter pessoal detida pelo Banco Central. Por exemplo, nós temos demandas também por informações do cadastro de emitente de cheque sem fundos, do CADIM, operações de câmbio. Isso todas são operações passíveis de serem incorporadas ao registrato. O registrato ele é, na realidade, o caminho. Tá? Que a gente pode disponibilizar gradativamente outras informações detidas pelo Banco Central. Nesse sentido, eu acho importante a gente ressaltar que teremos, com certeza, ao longo do tempo, novas informações, além daqueles 2 cadastros que hoje estão disponibilizados já no registrato. Esqueci alguma? Não, tem mais. Obrigado. Deixa eu passar aqui para a Maria Augusta, então, pergunta sobre microseguro, né? Aqui tem uma pergunta assim: o consumidor de baixa renda e baixa educação, imagino, tem conseguido acionar a seguradora com facilidade nos casos de sinistro? A taxa de sinistralidade é diferente dos seguros comuns? E aqui ele pergunta sobre o custo médio dos seguros, mas acho que isso aí você já tinha até comentado. Está perguntando sobre a taxa de sinistralidade. Sobre como o consumidor tem conseguido acionar a seguradora com facilidade? Ele tem, hoje, esse consumidor de baixa renda, ele conta com vários tipos de canais de distribuição, mas também de acesso. Por exemplo, ele consegue acionar a seguradora através do telefone, da central de atendimento, da ouvidoria, e também tem a figura do corretor também de microseguros, que geralmente é uma pessoa que já pertence à comunidade. Hoje, para a pessoa obter essa licença de corretor de microseguro é muito mais simples do que uma licença para corretor tradicional. E, através dessas pessoas, representantes da comunidade, ele tem uma certa facilidade em acessar os serviços de seguradora. A sinistralidade do microseguros ainda é baixa, porque também os produtos são bastante novos. Eles começaram a ser classificados no ramo de microseguros, eles começaram a ser oferecidos há praticamente 1 ano. Então, a gente ainda está num período de experiência e a taxa ainda é baixa de sinistralidade. Okay. Obrigado. Tem aqui mais para o Dutra, né? Uma primeira aqui é se outros órgãos do governo, como, por exemplo, a Receita Federal, pode acessar essas informações que estão no registrado? Desculpa, se outros órgãos públicos podem acessar a informação do registrado? Não, as informações são de caráter pessoal. Então, todo o cuidado de segurança para acessar essas informações é exatamente por serem de caráter pessoal e sigiloso. Então, elas só podem ser acessadas pelo próprio interessado, por alguém por ele habilitado ou mediante decisão judicial de acesso a esse dado. Tá? Essa situação não muda, já era assim e permanece dessa forma. Ok? Maria Augusta, mais uma aqui para você. Então, um dos grandes desafios para o crescimento do microseguro são os altos custos de cobrança, tais como o débito automático. Como a SUSEP avalia as opções hoje disponíveis e quais as novas modalidades em vista? O
débito automático é a taxa bancária, né? Hoje é justamente ampliando os canais de distribuição. Hoje, através da lojas de varejo, telefonias, né? Através do cadastro de clientes, tudo barateia o custo do microseguro. Entre eles, também, o que eu falei, os meios remotos vão baratear esse custo. Não sei se eu respondi. Consegue. Bom, tem mais uma pergunta aqui, vou me permitir ler, se por acaso houver algum entendimento equivocado aqui, a pessoa pode corrigir. Em caso de alguma pendência no sistema financeiro, o interessado tem como identificá-la e, se liquidado, tem a data do pagamento, o relatório de operações de crédito, ele mostra as operações a vencer, as operações vencidas e as operações registradas em prejuízo, discriminada por banco e por tipo de operação de crédito. Então, quando eu imagino que seja colocado aqui como alguma pendência, a pessoa deve estar se referindo a alguma dívida vencida. Então, vai aparecer, se uma dívida tem parte vencida, vai aparecer o valor vencido e vai aparecer o valor a vencer. Então, se o conceito de pendência é esse, o registrado, o relatório do SCR vai apontar essa pendência. Se liquidado tem a data do pagamento, não. O relatório ele apresenta posições em data específica. Então, para você acompanhar se houve a liquidação ou não, em relação, comparando um relatório ao outro, ou seja, ele não apresenta a data de pagamento de uma dívida específica, ele apresenta saldos a vencer, vencidos ou em prejuízo para aquela data específica que for solicitada. Ok? Acho que respondi. Bom, então, muito obrigado. A gente queria uma salva de palmas aqui para os participantes da mesa.